Então, a ideia de que gordura e colesterol causam doenças cardíacas vem de 1952, da hipótese dieta-coração. Uma hipótese não é a verdade. É apenas uma ideia. Tem que ser comprovado. Provar uma hipótese leva muito tempo. Ciência não funciona rápido, e enquanto a ciência trabalhava nesta hipótese, os governos do mundo ocidental comprometeram-se totalmente com ela. A mídia considerou que isso era um novo avanço, que isso era verdade. E todos os tipos de empresas comerciais aderiram ao movimento. As indústrias farmacêuticas estão a ganhar milhares de milhões com esta hipótese. A indústria alimentar está a faturar milhares de milhões. A indústria médica está faturando bilhões. Os governos ocidentais estão a ganhar milhares de milhões. Foi provado que está errado nos últimos 30 anos, mas por que a nossa máquina política e comercial se comprometeu com esta hipótese? Eles trabalham arduamente para não permitir que a população saiba a verdade. Que o colesterol dietético e as gorduras animais não têm nada a ver com doenças cardíacas. O colesterol baixo no sangue é perigoso. Colesterol no sangue baixo, falaremos mais sobre isso, e não colesterol no sangue alto. Os idosos, que têm níveis elevados de colesterol, estão 100% aqui sem demência, sem doença de Alzheimer. São saudáveis, são alegres e cuidam de si mesmos, essas pessoas. Então, quando você começa a reduzir os níveis de colesterol no sangue, você coloca o cérebro em grave perigo. Como o cérebro tem processos de autorregeneração acontecendo o tempo todo, as células do cérebro morrem e são substituídas por células recém-nascidas. Esses processos são muito ativos, e essas novas células bebês precisam de materiais de construção para serem feitas. Eles têm que ser feitos de colesterol, gorduras saturadas, proteínas, gliconutrientes e algumas outras coisas. Mas a maior porcentagem é de gordura e colesterol. E se o colesterol no sangue estiver baixo, o cérebro não recebe o suficiente para manter a sua estrutura e funcionar adequadamente. Pessoas com níveis baixos de colesterol no sangue têm personalidades agressivas e pouco autocontrole. Porque para formar memórias no cérebro, as sinapses têm que ser formadas. As células do cérebro têm muito braços, elas desenvolvem braços longos para se comunicarem umas com as outras. E quando os dois braços das duas células se juntam, eles têm que fazer isto. Eles têm que criar uma sinapse aqui e precisam se conectar. Agora, as sinapses são feitas quase exclusivamente de colesterol e gordura saturada. Se o seu colesterol no sangue estiver baixo, esse é o único lugar de onde o seu cérebro pode obter colesterol. Podemos fabricar alguns, mas não o suficiente. Então o cérebro não consegue formar essas sinapses. Portanto, as células não podem se conectar umas com as outras. Como resultado, a pessoa não consegue criar memórias. E é a memória de curto prazo que sofre. A pessoa pode se lembrar do que aconteceu na infância, porque essas sinapses foram formadas na infância. Mas ela não se lembra do que comeu no café da manhã. E onde ele colocou as chaves do carro. E onde ele deixou o chapéu, ou os sapatos, ou qualquer outra coisa. A memória de curto prazo não está sendo formada, porque o cérebro não possui materiais de construção e recursos suficientes para criar memórias. Pessoas com níveis baixos de colesterol no sangue sofrem 3 vezes mais de infecções e morrem de infecções com muito mais frequência do que pessoas com níveis normais e elevados de colesterol. Não podemos combater infecções sem colesterol. Cada célula, cerca de 70% de cada célula, são membranas. Assim, você mesmo pode fazer os cálculos, qual porcentagem do seu corpo é realmente colesterol. E gordura saturada, é mais de 50%. Você é feito de colesterol. É um elemento estrutural de cada célula do seu corpo. E você é feito de gorduras saturadas. E como as células do corpo morrem constantemente e são substituídas por células recém-nascidas, são necessários materiais de construção para construir essas novas células bebês, para dar à luz a eles. Portanto, nossos corpos necessitam de grandes quantidades de colesterol o tempo todo para esse processo. E gorduras saturadas também. Há pessoas nas quais essa fábrica do fígado está quebrada, porque são muito tóxicos ou têm deficiências nutricionais. E essas são pessoas do GAPS. Muitas pessoas do GAPS têm colesterol baixo no sangue, porque são muito tóxicos. E esta máquina está quebrada no fígado. Essas pessoas não conseguem lidar com o estresse, eles têm colapsos nervosos, começam a
chorar e ficam inconsoláveis. Crianças, adultos, essas pessoas, eles perdem o controle, tornam-se agressivos, ou atacam e isso faz parte de qualquer doença mental. Na minha experiência, para curar pessoas com esclerose múltipla, elas devem ingerir pelo menos 6 óvulos por dia, muita manteiga, gordura de cordeiro, gordura de boi, gordura de ganso, gordura de pato, os pedaços mais gordurosos. Essa é a comida deles. Só então elas poderão se recuperar, essas pessoas, porque precisam reconstruir sua mielina. Quando a sua fábrica no fígado está em dificuldades e não consegue produzir colesterol suficiente, é uma boa ideia ajudá-lo, comendo alimentos com alto teor de colesterol. Quais alimentos são ricos em colesterol? O óleo de fígado de bacalhau fornece óleos de peixe, fornece muita vitamina D e vitamina, nas proporções certas. Mas a parte mais rica é o colesterol. É muito rico em colesterol. E, sem dúvida, é a principal parte do óleo de fígado de bacalhau que estimula o sistema imunológico. Porque quanto mais colesterol você ingere, menos seu corpo terá que trabalhar duro para produzi-lo. Quanto menos colesterol você ingere, mais seu corpo produzirá para compensar. Só terá que trabalhar mais. Para ter filhos, precisamos de hormônios sexuais. Para procriar, todo hormônio sexual é produzido a partir do colesterol. Pessoas que seguem dietas com baixo teor de gordura e reduzem os níveis de colesterol no sangue tornam-se inférteis. Eles não podem produzir filhos. Temos uma epidemia de infertilidade no mundo ocidental. Muitos casais não conseguem ter filhos no mundo ocidental. O que essas mulheres e homens precisam fazer é comer creme todos os dias. Manteiga, ovos, gordura e eles terão um filho. Como acontece a cura no corpo humano, com qualquer ferida. Se você coçou a pele, mordeu a língua ou alguma outra coisa, aconteceu com você. Ou você fez uma cirurgia, seu tecido foi cortado. Existem 2 parceiros na cura do corpo. Uma é a inflamação, a segunda é a reparação. O que é inflamação? O sistema imunológico vem, células imunológicas, elas são como um exército, como soldados de um exército. Eles matam o inimigo e limpam os escombros. Eles limpam o site. Assim que o local estiver limpo, entra o segundo parceiro, chamado de conserto. O que o reparo faz? O reparo, em primeiro lugar, aumenta o colágeno. Lembre-se de que seu corpo é feito em grande parte de colágeno. Estas são as moléculas que nos mantêm unidos. Ele fará crescer colágeno, uma rede de colágeno, como uma rede de fios através daquela ferida. Para selá-la, como um curativo, através daquela ferida para selá-la. Então, o que é arteriosclerose? É uma inflamação descontrolada. O que nós, seres humanos, inventamos? Inventamos os carboidratos processados. Inventamos coisas feitas de açúcar, farinha, farinha de soja e óleos vegetais. Todos os seus cereais matinais são venenosos. Ninguém deveria comê-los. O açúcar é um veneno, a substância mais viciante do mundo. Pão moderno, doces, massas, todo esse tipo de coisa. O que eles são? Eles são carboidratos processados. Quando essas coisas chegam ao estômago, ao sistema digestivo, são pré-digeridas nas fábricas pela indústria alimentícia. Eles praticamente não requerem digestão. Eles são decompostos muito rapidamente e são absorvidos na forma de moléculas de glicose. A glicose está no nosso sangue, mas o corpo humano a controla dentro de certos limites. Porque muito alto, muito baixo pode matar. É perigoso. A glicose pode ser muito prejudicial. Porque cada célula do corpo tem pequenas portas. A própria glicose não consegue abrir essas portas. A insulina é a chave que abre essas portinhas e empurra a glicose para dentro das células. Em quantidades normais, as células podem utilizar glicose para a produção de energia. Na grande maioria do corpo humano, as células utilizam gordura para a produção de energia. Na verdade, ao contrário da propaganda mainstream, que vem dos fabricantes citados por Lucas. Não é a glicose que produz energia para você, é a gordura. Se a pessoa tiver açúcar e esse tipo de coisa apenas ocasionalmente, a insulina será produzida. Ela removerá todo aquele excesso de glicose da corrente sanguínea para dentro das células. As células irão processá-lo e o corpo poderá lidar com isso. Mas o que as pessoas fazem? O que nossos filhos fazem? Desde muito jovem,
Eles comem cereais açucarados no café da manhã. Depois comem sanduíches no almoço, batatas fritas no meio. E comem macarrão à noite. E muitos doces, chocolates e refrigerantes no meio. Uma garrafa de Coca-Cola contém 8 colheres de chá de açúcar. E é absorvido em segundos. Está pré-digerido. Seu sistema digestivo não tem nada a ver com isso, apenas inunda sua corrente sanguínea. Então, se essa situação continuar, dia após dia, semana após semana, ano após ano, as células do corpo dirão: já chega. Não aguento mais essa glicose, é demais. A forma como dizem isso é destruindo aquelas portinhas na parede. Essa insulina abre, eles se tornam resistentes à insulina. Elas param de responder à insulina, essas células. Esse é o começo do diabetes. Insulina é um hormônio mestre no armazenamento de gordura no corpo. A pessoa acaba com um nível alto de insulina o tempo todo, como resultado. Eles armazenam tudo que comem como gordura. Um pedaço de alface vai para suas coxas. Além disso, há outra função que a insulina desempenha. Quando há muita insulina na corrente sanguínea, inflamação é iniciada no corpo. Mas a insulina nunca permitirá que ela pare, porque a insulina é um hormônio pró-inflamatório. Causa inflamação no corpo e não permite que ela pare. Então a pessoa acaba num estado pró-inflamatório. Seu corpo está constantemente inflamado. Cada órgão em todos os lugares. E essa é a base agora, sabemos, com os nossos estudos científicos recentes, essa é a base para a formação do cancro. O câncer é uma inflamação. Formação de doença mental. Essas pessoas estão em estado pró-inflamatório. Diabetes, obesidade e todas as outras doenças degenerativas. Um estado pró-inflamatório. A maioria da população ocidental está constantemente em estado pró-inflamatório. Por causa do que comem. Portanto, a verdadeira causa da epidemia de doenças cardíacas é o açúcar, pão, cereais matinais, massas, óleos vegetais, biscoitos, bolos e refrigerantes. O corpo humano não foi projetado para obter quantidades tão grandes de uma molécula específica. Se você comer carboidratos em seu estado natural, do jeito que a mãe natureza nos deu, frutas cruas, vegetais crus, grãos crus, eles são muito difíceis de digerir. Na verdade, eles são indigestos para o sistema digestivo humano. E a maioria dos carboidratos contidos neles são indigestos. Ele passa por nós, não é absorvido, não é digerido. Acaba no intestino, onde os micróbios do intestino atuam nele. Eles digerem e fabricam. Convertem todos esses carboidratos mais de 75-80% deles em ácidos graxos de cadeia curta, que são gorduras totalmente saturadas. Assim, quando comemos plantas naturais, no seu estado natural, digerimos-las como gordura saturada. Eles absorvem, alimentam o nosso sistema imunitário, alimentam o nosso cérebro, apoiam-nos entre as refeições. O açúcar não é uma molécula natural, não é uma substância natural. Porque, para que o corpo humano metabolize uma molécula de açúcar, precisamos de 56 moléculas de magnésio. Precisamos de dezenas de cromo, precisamos de zinco, precisamos de enzimas, precisamos de proteínas, precisamos de gorduras. Quando pegamos um pedaço de cana-de-açúcar fresca ou de beterraba fresca e os analisamos em laboratório, descobrimos que, de fato, cada molécula de açúcar, nesses alimentos naturais, está equipada com 56 moléculas de magnésio. E todas aquelas moléculas de cromo, zinco e enzimas. E todas as outras coisas. Quando a gente masca a cana como ela é, a gente fica complexa. E só nos faz bem, é saudável. Mas não fazemos isso, fazemos. Levamos cana-de-açúcar e beterraba sacarina para uma grande fábrica, tiramos o açúcar deles e jogamos todo o resto fora. E esse açúcar entra no seu corpo como um vilão. Como um ladrão de estrada. Ele precisa dessas 56 moléculas de magnésio de onde elas virão? Dos seus músculos. Do seu cérebro. Do seu coração. Dos seus ossos. E cada um desses tecidos sofrerá e desenvolverá doenças. Deixe-me apresentar-lhe a verdadeira causa da epidemia de doenças cardíacas.
No mundo ocidental. No chamado mundo civilizado. Não é colesterol, não são gorduras, é a síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Um nível elevado de insulina no sangue. Isso é síndrome metabólica. Na verdade, recomendo às pessoas nunca testem o colesterol no sangue. Se o seu médico sugerir, vamos testar o seu colesterol no sangue, diga, não, obrigado. Seja o que for, isso é bom para mim, porque se você permitir que o médico teste seu colesterol no sangue, então haverá pressão para que você tome estatinas. Pressão para fazer mais testes e haverá medo, alarmismo, nossos médicos são treinados para fazer isso muito bem. Estes são os efeitos colaterais comuns das estatinas. Eles são bem conhecidos, mas os médicos não falam sobre eles. Insuficiência cardíaca por deficiência de coenzima Q10. Este é um produto químico que todos os músculos do corpo necessitam em grandes quantidades. Não pode funcionar. Os músculos não podem funcionar sem esta substância química, especialmente o coração. Muitas esposas de homens que começaram a tomar estatinas me contam que a personalidade dele mudou. Ele ficou rabugento e difícil de conviver. E isso também acontece com as mulheres. Óleos de cozinha e óleos vegetais causam câncer, diabetes, danos neurológicos e problemas imunológicos. Causar arteriosclerose e doenças cardíacas, isto foi comprovado. Eles causam arteriosclerose e doenças cardíacas. Eles não estão apenas associados, eles causam isso ativamente. É por isso que a Mãe Natureza prendeu sabiamente essas gorduras na estrutura das plantas. As folhas de alface, as maçãs, nozes, sementes oleaginosas e outras plantas. Quando comemos estas plantas, na sua forma fresca, obtemos todos estes ácidos gordos poliinsaturados na quantidade certa e na forma bioquímica certa. E eles são bons para nós. Mas o que nós fazemos? Levamos todo esse material vegetal de volta para nossas grandes fábricas, cortamos e o submetemos a altas temperaturas, ao oxigênio, a solventes químicos, a pressão, a todo tipo de coisas. Assim, todos esses frágeis ácidos graxos poliinsaturados são mutilados. São moléculas quimicamente mutiladas, que não têm lugar no corpo humano. Isso é poluição, poluição venenosa, entrando em seu corpo. Nunca, jamais compre esses óleos, nunca cozinhe com eles. E há um grande risco em comer fora, porque toda a nossa comida nos restaurantes, refeições para levar em qualquer outro lugar, é cozinhada com estes óleos venenosos. Prevenir doenças cardíacas naturalmente o que precisamos fazer. Pare de comer alimentos processados. Difícil, não é, para muitas pessoas. Pare de poluir seu corpo com produtos químicos artificiais. E cuide do seu sistema digestivo. Se você fizer essas 3 coisas, não terá síndrome metabólica. Sua insulina estará normal em sua corrente sanguínea. Este é o meu livro, que está escrito em uma linguagem que qualquer um entenderá. Mas é totalmente referenciado para os médicos. Então, se você quiser dar um livro ao seu médico,